A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, servos e servas do Deus Altíssimo. Seja bem-vindo ao nosso canal, que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Se você não é um inscrito, faça isso agora, se inscrevendo, curtindo, compartilhando, deixando aqui seu feedback, para que possamos estar cada dia mais aprimorando os nossos conteúdos e também aqui os nossos vídeos. Bom, meu querido, chegamos ao 12º vídeo desta série sobre batalha espiritual. Conto com a sua permanência e fique conosco até o final. Porém, desta feita, vamos falar da seguinte temática: vivendo em constante vigilância. E o texto bíblico está em Mateus capítulo 26, versículo 36 ao 41, que nos diz: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: Então, nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O ponto focal aqui da nossa lição, do nosso vídeo, da nossa temática é: a vigilância na fé cristã significa permanecer acordado quanto à vinda de Cristo, atento no zelo de não se afastar de Jesus e perseverar na cautela contra os falsos profetas. Os nossos objetivos aqui deste vídeo são os seguintes. Primeiro, explicar o conceito de vigilância no contexto bíblico. Segundo, apresentar detalhes da oração de Jesus no Getsêmani. Terceiro, destacar a vigilância como um aspecto fundamental no exercício da fé cristã. Partindo aqui desta premissa ou dessas premissas, vamos para o primeiro tópico aqui: o significado de vigilância. A vigilância é o ato ou efeito de vigiar, o estado de quem permanece alerta, de quem procede com precaução para não correr risco. E isso nos mais diversos aspectos da vida humana. O verbo vigiar aparece na Bíblia no sentido de estarmos atentos em todos os aspectos da vida cristã. Vigiar é estar alerta. A palavra que mais aparece no Novo Testamento grego para vigiar é o verbo gregorel. Vigiar, estar alerta, ser vigilante, que aparece 22 vezes. A ideia principal desta vigilância é escatológica. E isso se mostra nas passagens paralelas de Marcos e Lucas. Mas quando Jesus disse a Pedro e Tiago: Ficai aqui e vigiai comigo, isso significa que ele queria que seus discípulos ficassem acordados e continuassem a orar, ou talvez se protegessem de alguma intromissão enquanto oravam. Mas gregorel é usado para denotar uma vigilância mais geral. Vigiar e guardar, cuidar. É o verbo agripineu,
manter-se acordado, vigiar, guardar, cuidar. E só aparece 4 vezes no Novo Testamento. 2 delas no sentido escatológico no sermão profético. O vocábulo é usado para indicar a vigilância nas orações e súplicas, Efésios 6,18, e apresenta ainda a ideia de cuidar ou velar. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma. Vigiar, ser sóbrio. É o verbo nefo, literalmente ser sóbrio, mas que aparece no sentido figurado de vigilância, combinando com gregorel. Seu uso no sentido próprio pode ser visto em outras partes do Novo Testamento. 1 Tessalonicenses 5,8, 2 Timóteo 4,5, 1 Pedro 1,13. Existe ainda o verbo eknefo, que só aparece uma vez no Novo Testamento, em 1 Coríntios 15,34, traduzido por vigiar, pela Almeida Revista e Corrigida, por tornar a sobriedade, na Almeida Revista e Atualizada, e por despertar, na tradução bíblica. A vigilância, então, é um ato de estarmos atentos em todos os aspectos da vida cristã. Ponto 2. Jesus no Getsemane. Depois que Jesus instituiu a ceia do Senhor, ele seguiu com os seus discípulos para o jardim de Getsemane. Em oração, o Senhor Jesus rogou ao Pai 3 vezes para que passasse dele esse cálice. Primeiro, subtópico 1 aqui, Getsemane. O lugar é assim identificado em Mateus, versículo 36. E Marcos, capítulo 14, versículo 32. Lucas se refere ao local como aquele lugar. E João registrou o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim. O nome Getsemane vem de um termo aramaico que aparece, ou que parece significar prensa de azeite. Era uma área localizada no sopé do Monte das Oliveiras, onde Jesus costumava se reunir com os seus discípulos e para onde se retirou na noite em que foi preso. Subtópico 2. A angústia de Jesus. O Senhor Jesus, durante todo o tempo do seu ministério, encarava a sua morte de maneira serena. Alguns estudiosos do Novo Testamento se perguntam por que só agora. Começou a entristecer-se e angustiar-se muito. No livro de Mateus, capítulo 26, versículo 37, aqui na ocasião do Getsemane, a ponto de dizer: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. O seu pavor não era a morte, mas o ser separado do Pai ao assumir os pecados de toda a humanidade na cruz. Pois ele já estava decidido quanto a isso e tinha consciência de que a sua morte era a vontade do Pai. Esse era o momento mais crucial para a humanidade, pois estava em jogo a salvação dos pecadores. Subtópico 3, o cálice. A expressão usada por Jesus, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, deve ser entendida à luz do Antigo Testamento. O cálice ou copo aparece com frequência na Bíblia e muito especialmente na sua aplicação metafórica. É usada para indicar uma situação miserável e também de felicidade. Da mesma forma, indica a manifestação da ira de Deus. Essa linguagem aparece no Novo Testamento, em Apocalipse 14, 10, 1 Coríntios 10, 16. O Senhor Jesus
se referia ao cálice da ira de Deus como castigo da separação do Pai no momento da cruz. Estava chegando a hora de ser submerso na maldição por nós, pecadores. Então, a angústia de Jesus no Getsemane expressava que a aproximação de sua hora de ser submerso na maldição, tornando-se pecado por nós, pecadores. Terceiro tópico, exortação à vigilância. Depois de uma breve explicação sobre Jesus no Getsemane, é bom entendermos que o ponto central desta seção do Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 36 ao 41, é a exortação à vigilância, apesar de outros temas serem também importantes. No contexto escatológico, a exortação à vigilância é um dos pontos centrais do sermão profético, porque não se sabe o dia e a hora da vinda de Jesus. O ensino do Senhor nas diversas parábolas desse discurso escatológico dá muita ênfase à necessidade de os crentes estarem atentos, apesar de ser vedada aos seres humanos a data da segunda vinda de Jesus. A Bíblia indica os sinais que precederão a vinda de Cristo em Mateus 24 e Lucas 21. Os acontecimentos de hoje nos mostram o cumprimento das profecias bíblicas, sinalizando que essa vinda está próxima. Se os cristãos da primeira hora deviam estar vigilantes quanto ao grande evento, o que não diremos nós, que somos a igreja da última hora? Por isso devemos estar ainda mais firmes e atentos continuamente. Vigilância na vida cristã é o estado de alerta para não cairmos em pecado, para nos abstermos de tudo aquilo que desagrada a Deus. Mas essa vigilância não deixa de ser um exercício contínuo da fé até que Jesus venha. Ele pode voltar a qualquer momento. Os sinais de sua vinda estão aí, com o avanço da imoralidade, da corrupção, a evangelização mundial por meio de recursos das redes sociais e a posição de Israel no Oriente Médio. Vigiai e orai. O sentido da vigilância aqui difere daquele mencionado do versículo 38, em que vigiar indica ficar despertado, acordado. Mas aqui significa estar vigilante para manter a fidelidade ao Senhor e nunca se apartar dele. Isso fica claro pelas palavras seguintes: para que não entreis em tentação. É uma advertência solene a todos os crentes em todos os lugares e em todas as épocas para viverem atentos em todos os momentos da vida. Efésios 6,18. Subtópico 4, o espírito e a carne. Temos aqui o contraste entre o espírito e a carne. Muito comum no Novo Testamento, por exemplo, em Romanos 8, versículos 5 ao 9 e Gálatas 5,17. Seria esse o sentido aqui? A carne é um termo frequentemente usado nas Escrituras com variação semântica tão ampla que não é possível descrever todos os significados aqui apenas desse vídeo. Aqui, essa palavra pode indicar a fragilidade da nossa natureza física, visto que os discípulos estavam cansados, exaustos e entristecidos. Mas também pode ser uma referência à fraqueza da natureza humana decaída, Efésios 2:3, por causa da associação com a palavra tentação. A expressão pode indicar as coisas simultâneas ou qualquer uma dessas interpretações. Então, em síntese, os acontecimentos dos últimos dias nos mostram o cumprimento das profecias bíblicas, razão pela qual devemos estar vigilantes, pois a vinda do Senhor está próxima. Iniquidade e esfriamento do amor. Em Mateus 24:12, Jesus mencionou mais dois alarmantes sinais, um decorrente do outro. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E o que assusta nesse duplo sinal
É mais uma vez a palavra muitos, cujo significado é quase todos. Não foi por acaso que Jesus ensinou: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. A cada dia a aceitação da verdade da palavra de Deus torna-se mais difícil. Doutrinas que outrora, ao serem ensinadas, geravam temor, têm levado muitos crentes a fazerem questionamentos. Vemos os mensageiros mais conservadores, mas conservadores do ponto de vista bíblicos, são vistos por muitos como extremistas, descontextualizados ou politicamente incorretos. Isso, com certeza, é reflexo do dúplice sinal em questão. O amor ao mundo faz-nos perder o amor a Deus, e muitos líderes, à semelhança de Demas, perderão a visão espiritual desses últimos dias. Os cultos que deveriam ter como objetivo o louvor a Deus e a exposição da palavra se transformarão, como já vinha ocorrendo, em programas de auditórios, shows com muitos entretenimento e pouco ou nenhum quebrantamento de espírito na presença do Senhor. Esse sinal indica que os últimos dias o mundo se tornará tão religioso e a igreja, quer dizer, uma boa parte dela, tão mundana que não saberá onde começa um e termina o outro. Sabendo que tudo isso aconteceria, Jesus alertou: vigiai, pois há todo tempo, orando para que possais escapar. E como escapar? O caminho é dar ouvidos à palavra de Deus e se arrepender, a fim de que o nosso amor não se esfrie. Para concluir, o enfoque do relato do Getsemane é a vigilância, e por essa razão não entrarmos em outros pontos ou em outros conflitos. Finalizamos dizendo que na tentação do deserto, o Senhor Jesus recusou o domínio do mundo sem o Pai, mas aqui Ele aceita sofrer e morrer por nós com Deus. A experiência de Jesus e dos seus discípulos do jardim nos ensina que cada cristão tem o seu Getsemane e cada um de nós deve se submeter à vontade do Pai. Que Deus possa abençoar a sua vida e espero que este vídeo possa trazer edificação para a sua alma. Em nome de Jesus, até a próxima.